Josué 23, do 6 ao 10. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem, nem para a direita, nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês. Não façam menção dos nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não sirvam nem adorem esses deuses, pelo contrário, apeguem-se ao Senhor seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje, porque o Senhor, expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Versículo 10. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor, seu Deus, é quem luta por vocês, como Ele prometeu. Senhor Deus, Pai amado, fala conosco através da Tua palavra, Senhor Deus, e nos faz enxergar a Tua palavra, viver a Tua palavra e ter a Tua palavra na nossa boca, Senhor Deus. Que essa Tua palavra hoje venha cumprir o papel, Senhor Deus, aquilo para o qual Tu já nos enviou a este lugar, Senhor Deus. Faz morada em nossos corações, move, sabe, a nossa vida agora, nos sacode, Senhor Deus, e nos faz acordar espiritualmente, para ver, Senhor Deus, tudo o que Tu queres fazer, e reconhecer, Senhor Deus, o Teu poder sobre nossas vidas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Josué praticamente vai falar algo, um pouco do que eu falei agora, em relação a essa pesquisa, ele vai falar assim: portanto, esforce muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afaste, nem para a direita e nem para a esquerda, para que não se misture com essas nações que restaram entre vocês. O povo não estava ali sozinho, ainda tinha nações que eles tinham que resistir, eles não podiam se misturar. Nós não estamos no mundo sozinhos, porque seria muito bom, né? É só a graça de Deus, é só o mover de Deus, não tem nada contrário, né? Mas a nossa realidade é que nós estamos como o povo aqui estava, vivendo entre nações, entre outros povos que serviam a outros deuses. Mas ele vai falar assim: não sirvam nem adorem esses deuses. Pelo contrário, apeguem-se ao Senhor, seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje, porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações. Até o dia de hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor, seu Deus, é quem luta por vocês, como Ele prometeu. O que se sente mais fraquinho nesse lugar é esse que Deus fala aqui: um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor, seu Deus, é quem luta por vocês. Então é Deus que luta por nós. Você pode falar isso para o seu irmão? Fala assim, ó: com o Senhor você não precisa de quantidade, você precisa de unidade. Às vezes nós estamos levando a nossa vida, não, eu vou lá em tal lugar, eu vou chamar a igreja toda para ir na minha casa orar. Não, nós não precisamos de quantidade, nós precisamos de unidade no Senhor. Eu preciso ser um no Senhor. Aqui ele fala: um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor, seu Deus, é quem luta. Por que eu consigo perseguir 1000 sendo um? Porque não sou eu que estou lutando. Aqui está falando, é o seu Deus que está lutando por você. Aqui está falando de unidade. Você pode repetir comigo assim, ó: um com Deus é maioria. Você com o Senhor é maioria aonde você chega.
estando com o Senhor, nós somos maioria em qualquer lugar. A luta é grande, mas eu não estou sozinho, eu estou com o Senhor na minha vida. A luta é quase intransponível, a barreira é muito alta. Não, eu tenho um Senhor na minha vida. Ele vai destruir as barreiras, sabe, com um grito, com um sopro, com algo que Ele vai fazer, mas Ele pode. Mas como eu vou fazer? Acreditando nesta unidade que eu posso viver com o Senhor. Ele não me chamou para andar sozinho, amém? Deus não te chamou para andar sozinho. Ele te chamou para nós vivermos uma unidade com Ele. Mas qual é a realidade? Qual é a nossa realidade em muitos casos? Qual é a nossa realidade que muitas vezes nós vivemos? Nós não vivemos a unidade, nós vivemos a divisão. Onde era para haver unidade, às vezes há divisão. Nós olhamos para dentro de lares, de casamentos, onde era para ter unidade. E você vê que onde tem unidade no Senhor, isso transfere para todas as áreas das nossas vidas. Se tem unidade no Senhor, entre você e o Senhor, tem unidade entre você e o seu esposo, entre você e a sua esposa. Essa unidade do Senhor, ela consegue, sabe, entrar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Mas às vezes nós estamos vivendo o contrário, nós estamos vivendo divisão dentro do lar, dentro da casa. É cada um querendo ir para um lado, você vê que não dá certo. Você vê que a coisa não anda. Se você colocar lá um barbante, uma corda entre um casal e outro, entre duas pessoas, aquilo simboliza uma união, mas manda os dois correrem, cada um para um lado, e nenhum sai do lugar. E às vezes nós estamos assim, querendo correr cada um para um lado e não sai do lugar. Então muitas vezes há divisão, a realidade que nós vivemos, nós falamos de unidade, nós temos exemplos de unidade na palavra de Deus, mas às vezes nós caminhamos em divisão. Às vezes dentro da igreja, não só no lar, no casamento, dentro da igreja às vezes há divisões que a igreja não consegue avançar. Há áreas que não conseguem avançar por conta de divisões, enquanto o Senhor está falando, não, é unidade. É unidade. A unidade começa com o Senhor e começa, sabe, a operar em toda a igreja. Quando nós vivemos esta unidade com o Senhor. Lá em 1 Coríntios 6, 17. Mas os que se unem ao Senhor é um só Espírito com Ele. Você quer mais comunhão com o Senhor? Está dizendo aqui. Mas o que se une com o Senhor é um só Espírito com Ele. Já não é eu andando sozinho. É Deus falando, é por aqui que você vai passar. É por aqui que você vai andar. É Deus nos guiando. Quem vive em unidade, presta atenção, vive na mesma visão. Ei, se tem visão diferente, tem divisão nesse lugar. Se tem visão diferente dentro da sua casa, nós temos que sentar, sabe, conversar, alinhar todas as coisas, buscar a presença de Deus e ter, sabe, a mesma visão. Se tem unidade, tem sonho. Quando tem unidade, tem sonho para se cumprir. Quando tem unidade, caminha na mesma direção. Você já viu isso? É a mesma direção. Quando tem unidade, tem direção certa. Quando tem unidade com o Senhor, também tem caráter na nossa vida. A unidade com o Senhor traz um caráter renovado para nossas vidas. Ah, não, eu vou agir do meu jeito, eu vou fazer. Não. Eu vou agir segundo a unidade do Senhor e a unidade que eu tenho na minha casa, segundo a unidade no Senhor e a unidade que eu tenho na minha igreja, nós vamos caminhar em uma direção só. Nós já lemos aí semana passada, acho que foi semana passada, nós lemos sobre a volta que o povo teve que dar nas muralhas de Jericó. E tinha algo específico que tinha que fazer.
sabe? Era tudo detalhado, tinha que ter unidade, era andar em silêncio, e dar as voltas necessárias. Se não tem unidade, tem um tagarela no meio, já viu? Deus fala, anda em silêncio, não tem unidade, aquele está andando todo disperso, aquele é o que está falando, aquele que todo mundo está dando aquela volta certinha, ele é o que está voltando pelo outro lado, e está falando, não tem ninguém aqui, mas não tem porque você não está em unidade com a igreja. Caminha em unidade com aquilo que Deus está falando. Quando você vai perceber em sua volta, tem um monte de gente andando, porque tem um caminho certo para chegar na direção ao Senhor, amém? Tem o caminho certo. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós estamos em unidade, nós começamos a encontrar outras pessoas que estão em unidade, e nós percebemos que nós estamos no caminho, e o caminho é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Quando temos unidade, também nós temos projetos. Pessoas em casa, casamentos que não conseguem alinhar projetos porque não tem unidade. Ah, não, o meu projeto é esse. Ah, mas quem diz? Vai você sozinho, porque o meu é aquele lá. E não avança, não consegue avançar porque não tem unidade na vida, sabe? E essa unidade com o Senhor que o povo vivia, que nós vivemos, isso vai, sabe, ter reflexo em todas as áreas das nossas vidas. Quando nós vivemos esta unidade em Cristo Jesus, nós temos a liberdade de deixar Ele trabalhar no nosso coração. E nós queremos ter unidade na nossa casa, nós temos um só pensamento. Por que nós temos um só pensamento? Porque é Ele que nos guia. Se Ele me guia e Ele te guia, Ele não vai fazer errado. Ele vai nos colocar na mesma direção. Quando estamos andando em direções opostas, é porque alguém ali não está sendo guiado pelo Senhor, ou está, sabe, com o pensamento em outras coisas que não seja na unidade no Senhor. A unidade em Cristo, ela também vai gerar poder para a sua vida. Você crê nisso? Você estando em Cristo vai gerar poder para a sua vida. João 17, 22, vai dizer assim, eu lhes dei a glória que a mim me deste, eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, e neles, eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes, e que o amastes a eles, assim como amastes a mim. É Jesus, você lembra dessa passagem? Porque essa passagem é uma oração que Jesus faz direto ao Pai, e é uma das orações que é detalhada na palavra do Senhor. Em tudo que o Senhor falou ali foi, sabe, escrito da forma que Ele falou. E Ele vai falar assim, eu lhes dei, falando para o Senhor, falando para Deus, Deus Pai, Deus, eu dei a glória que Tu me deste, eu dei a eles, para que sejam um. Então, para que você vivesse unidade, tem glória de Deus sobre a sua vida. Para que você vivesse essa unidade, você não vive de qualquer maneira. O Senhor Jesus vai falar assim, eu recebi uma glória do Pai. E Ele vai orar e falar assim, Pai, para que eles sejam um, eu também estou transferindo essa glória para a vida deles. Então há um poder sobre as nossas vidas, há uma glória de Deus sobre as nossas vidas. E Ele vai dizer mais, para que eles sejam perfeitos em unidade. A unidade com o Senhor traz um poder de transformação nas nossas vidas. Ele vai falar que ao recebermos isso, Ele faz isso, para que nós, Ele fala assim, para que eles, Senhor Deus,
sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes a eles, assim como me amastes a mim. Então, esse poder de transformação que Jesus está falando, a glória já foi dada, e esta unidade traz um poder de transformação nas nossas vidas. Para que isso tudo? Ele vai falar, para que o mundo conheça, para que o mundo veja o poder que está sobre a minha igreja. Há um poder, há uma glória sobre a minha igreja que eu estou liberando para ela viver esta unidade, e também, por conta da unidade, há um poder de aperfeiçoamento. Sobre a nossa vida, há um poder de aperfeiçoamento. Todos os dias, nós somos aperfeiçoados no Senhor. Eu era bem ruim ontem, mas hoje eu sou menos ruim do que ontem, amém? Você era uma praga mês passado, mas você é menos uma praga, você é uma praguinha agora. Você é algo muito melhor do que você era. Por quê? Porque nós estamos sendo aperfeiçoados no Senhor. Existe uma glória dele sobre a nossa vida. Existe a glória dele sobre a igreja dele, e assim nós vamos caminhando. Como? Em unidade com o Senhor. Se nós não apartarmos desta unidade com o Senhor, nós somos aperfeiçoados todos os dias, nós somos regenerados todos os dias, e nós somos transformados todos os dias no Senhor. E é por isso que nós conseguimos chegar nesse lugar e adorar o nome do Senhor. É por isso que nós conseguimos chegar nesse lugar, reconhecendo isso que ele falou lá em Josué, que nós teremos a força que não é nossa. Como você consegue estar de pé ainda? Eu consigo porque a força não é minha, a força é dele na minha vida. A força não é tua, a força é dele sobre o seu casamento, sobre a sua casa, é ele sustentando. Lembra do cordão de 3 dobras? Ele é aquela dobra que não arrebenta. Ele é aquela dobra que sustenta, que segura. Nas nossas dobras, acho que ele é o de aço mesmo. Ele é que sustenta tudo. Mas nós temos que estar como um cordão, e fala um cordão de 3 dobras. Você pega uma corda, e é difícil você tirar as partes da corda, né? Estão tão entrelaçadas, que você não sabe ali, você não consegue tirar, você até consegue com dificuldade. Então, quando nós estamos assim, em unidade com o Senhor, nós vivemos esse cordão de 3 dobras com o Senhor, que é Ele que nos segura. É o seu casamento com o seu cônjuge, é o seu casamento com a igreja, é o seu casamento com o Senhor. O Senhor fala que nós, a igreja, é a noiva de Cristo. Nós temos um laço que nos une, sabe? Nós temos uma união, uma unidade, e nós não podemos deixar, sabe, que nada venha abalar esta unidade em nossas vidas. Está acontecendo algo, eu não estou conseguindo, sabe, é algo mais forte, que não existe algo mais forte do que você. Algo mais forte do que você é sempre a presença de Deus na sua vida. Todas as coisas têm um poder muito menor, porque o poder maior nas nossas vidas é a presença de Deus nas nossas vidas. Nada pode ser maior do que a presença de Deus. O inimigo pode tentar, o inimigo vai lá tentar te abalar, o diabo pode te afrontar, o diabo pode enviar pessoas, mas ele tem que chegar lá e encontrar não a tua presença, ele vai encontrar aquele que está em unidade contigo. Ele vai lá e vai falar assim, eu vim até aqui, mas não vou só jogar umas palavras fora aí e vou ter que ir embora, porque não adianta, né? E assim tem que ser a nossa vida. Nós temos que viver essa unidade com o Senhor, vencendo todos os dias.
A unidade com o Senhor também produz resultados, meu amado. Na sua vida com o Senhor vai ter resultados. E por quê, pastor? Porque nós vivemos em unidade com o Senhor. Nós servimos a um Deus de resultados. Nós servimos a um Deus que tem projetos. Nós servimos a um Deus que vence todas as batalhas. Ele, sabe, a própria palavra, sabe, diz que o nosso Deus é o general de guerra. Ele que prepara tudo. Ele que comanda todas as coisas. Recolhia antes para que aquele povo inimigo não fosse recolher e tirava ali o seu sustento, o sustento da família dele. Ele estava fazendo alguma coisa naquele lugar. E diz que o anjo aparece para ele e vai falar assim: olha, é você que vai vencer o povo aí. E ele fala assim: eu? Né? Porque é assim que nós pensamos: eu vou fazer alguma coisa? O Senhor dá ordem, fala assim: não, o Senhor enviou o anjo lá. E aqui no versículo 15 do capítulo 6 de Juízes, vai dizer assim: replicou-lhe Gideão: ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Porque a primeira coisa que nós fazemos é isso. Eu falo: Senhor, como eu posso fazer? Porque eu, dentro daquela igreja, eu sou o menor, eu sou o que não sei falar nada. Eu sou aquele que, se participasse da entrevista, Senhor Deus, ia calar tudo, né? Eu sou aquele que não tem condições. Eu sou aquele que talvez não teria um versículo na hora, Senhor. Me ajuda, como eu vou fazer isso? Nós somos esse. Eu sou o menor da minha casa. Tornou-lhe o Senhor voltou a falar com ele novamente: porquanto eu hei de ser contigo. Não é por conta do que você pode, é por conta da presença de Deus na sua vida. Então, quando Deus está te mandando, Ele fala assim: você não vai sozinho não, eu estou te mandando porque eu vou contigo. Ele vai falar assim: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como a um só homem. Você vê que é o mesmo que está acontecendo lá em Josué, vai acontecer com Gideão. Deus vai falar assim: não, você não vai sozinho, você vai viver uma unidade comigo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Vai ser como se você lutasse contra um homem só, vai ser como se você fizesse contra um homem só. Mas diz a palavra que eram como gafanhotos naquele lugar. E no capítulo 7 de Juízes, versículo 2, vai dizer assim: disse o Senhor a Gideão: o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em sua mão. Não seja o caso que Israel se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. O Senhor está falando: Gideão, você juntou algumas pessoas aí, mas é ainda muitas pessoas isso aí. São muitos. Você vai ver lá que depois Deus vai falar assim: só precisa desses 300. E desses 300 ele dividiu em 3 grupos de 100. Gente, diante do povo, dos midianitas, isso não era nada. Mas no mundo espiritual havia uma multidão do lado de Gideão, porque nós somos maioria com o nosso Deus. O mundo está falando assim: como ele vai vir? O inferno está falando como ele vai se levantar sozinho. Está sozinho agora nessa batalha, está vivendo esse problema sozinho dentro do casamento. Como vai se levantar? Está vivendo esse problema sozinho, esse problema financeiro, ninguém sabe, está vivendo sozinho. Não vai se levantar. É Deus falando contigo: ei que eu serei contigo nessa batalha. E igual ele falou para Gideão: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás como um só homem. Eu vou ser contigo, e você vai vencer essa sua batalha.
Eu serei contigo, você vai adiante dessa sua guerra, pois eu serei contigo. O que nós temos que fazer, pastor? Nós temos que buscar esta unidade com o Senhor para nossas vidas. Essa unidade de forma tal que nós vamos acreditar mesmo, ter o Senhor nas nossas vidas mesmo, olhar para nossas vidas e declarar, como eu disse agora, que esse demônio vai lá e afrontar, falar, eu sou fulano de tal. Você pode ser quem você for, mas você sabe quem está na minha vida também? Porque tem um Deus na minha vida, sabe? Nós temos que reconhecer isso diante das nossas batalhas. Você não está sozinho nessa sua guerra, no seu casamento, tem um Deus que está na sua vida. Você não está sozinho, sabe, nessa batalha que você está vivendo, tem um Deus na sua vida, mas você precisa reconhecer esse Deus na sua vida. Você precisa olhar para Ele e falar, Senhor, eu vou em frente, porque eu sei que Tu vai liberar algo sobre a minha vida e algo vai acontecer. Essa expressão de unidade vai ser declarada lá em Efésios. Eu não vou ler o versículo de Efésios todo para você, mas em Efésios 4, do 1 ao 16, depois você leia, vai declarar essa unidade do Senhor sobre nós, sobre a casa, sobre a igreja. E Efésios 1 ao 16 vai dizer assim, você for ler tudo lá, vai estar isso lá, vai dizer que é um só corpo, um só Espírito, uma só vocação, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e um só Pai nas nossas vidas. Há uma unidade do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos sempre ter a maioria. Deus fala, é um só. Você só precisa ter uma fé, você precisa ter um corpo, você precisa ter um espírito, você só precisa de uma vocação no Senhor, sabe? Você só precisa de um batismo, você não precisa mais de outro batismo, é só um batismo, sabe? Deus te faz presente. Tem gente, você vai na Índia, estão buscando não sei quantas mil deuses, né? Deus está falando aqui, para ver essa unidade, você só precisa de um só Deus. E esse Deus que você precisa, glória a Deus por isso, você já o conheceu. Tem pessoas buscando ainda esse Deus. Tem pessoas em outras religiões fazendo o quê, pastor? Buscando esse Deus que eles não conhecem, mas nós conhecemos. E o que nós precisamos? Nós só precisamos dele, e ele é único. É só esse Deus, já é o suficiente para mudar a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória, de vivermos com ele. E diz aqui que é um só Pai que você precisa. E você tem esse Pai, você acredita nisso? Você tem esse Pai sobre a sua vida, um Deus que cuida de você, um Deus que te guarda, um Deus que, sabe, manifesta o poder dele sobre a sua vida. E para encerrar, nós também temos a unidade em Cristo, também nos garante a salvação nele. Você é um com o Senhor, tem um lugar separado para a tua vida. Tem batalha? Tem batalha, mas eu sou um com o meu Pai, e Ele já foi preparar lugar. O que a unidade em Cristo me garante? Me garante a salvação. Você lembra lá Jesus está sendo crucificado, e de um lado tem um malfeitor, do outro tem outro malfeitor. Lá em Lucas vai dizer assim, então um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando na mesma condenação. Você percebe o que está acontecendo aqui? Havia um malfeitor blasfemando, mas havia outro que estava sendo tocado pela glória de Deus. Havia um outro que estava sendo tocado pelo aquele poder.
E ele vai dizer assim: nem ao menos teme a Deus. Havia um outro ali que naquele momento já estava temendo ao Senhor. Havia aquele homem que estava reconhecendo o poder de Deus. Ele vai falar assim: nós, na verdade, com justiça. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Sabe o que aquele homem estava dizendo? Eu estou aqui porque eu pequei mesmo. Eu estou aqui porque eu sou merecedor, é por isso que eu estou aqui. Você vê a glória do Senhor chegando naquele homem, porque ele consegue reconhecer isso. Ele consegue reconhecer quem é Deus, ele consegue reconhecer por que ele está aqui, ele consegue reconhecer o pecado dele. Ele começa a viver uma unidade ali com o Senhor na vida dele. E vai dizer assim: então Jesus disse. Então disse, desculpa, não foi Jesus ainda não. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem, além de estar recebendo a glória de Deus ali, reconhecer o poder do Senhor, reconhecer o pecado em sua vida, reconhecia que estava diante de um rei, que tinha um reino para entrar. Ele fala: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí sim, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Como isso pode acontecer sem haver unidade? Era o Senhor estando naquele homem malfeitor, e o homem estando nele, porque o Senhor Jesus já estava indo para aquele lugar. E o Senhor Jesus fala: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Sabe o que Jesus estava querendo dizer com outras palavras? Você já não está caminhando só a sua jornada. Você está comigo e eu estou contigo. E aquele homem, ele consegue, como dizem muito, inaugurar o paraíso com o Senhor. Alguém que era improvável, mas que viveu a unidade em Cristo Jesus. Você foi chamado para viver a unidade em Cristo Jesus. Você foi chamado para o Senhor Jesus falar assim: ainda hoje você estará comigo. Ainda hoje nós vamos vencer. Ainda hoje nós vamos transpor. Porque o Senhor não coloca como sendo o problema seu. O Senhor fala: é eu contigo. Eu estou em você e você está em mim. E nós estamos em Deus. Somos um na casa do Senhor. Amém? Você pode ficar de pé? Nós podemos viver essa unidade em Cristo Jesus. Talvez você estava andando sem sentir esta unidade, mas o Senhor te trouxe aqui nesta manhã para te falar: você não está sozinho na sua caminhada. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã para dizer assim: você tem sofrido e achando que está sozinho, porque as pessoas não conseguem enxergar o seu sofrimento. As pessoas nunca vão enxergar aquilo que nós estamos sofrendo. Sabe por quê? As pessoas só conseguem olhar de fora. As pessoas vão falar assim: está bem, ele está bem. Mas o Senhor Jesus é aquele que sabe o que nós estamos sofrendo. Por quê? Porque Ele habita em nós. Ele está olhando o seu coração. Ele está olhando a sua vida. Ele está falando: eu sou um com você. E junto nós vamos caminhar até o fim nesta caminhada. Você vai levantar a cabeça de novo, você vai continuar caminhando de novo. Por quê, pastor? Porque você tem que ter essa certeza que Deus está contigo nessa luta. O que Ele vai fazer? Como Ele vai fazer? Eu não sei como Ele vai fazer. Sabe qual é a minha certeza? Ele vai fazer. Ele vai fazer. E por que Ele vai fazer, pastor? Porque Ele tem poder para fazer, meu irmão. Ele tem poder para agir nas nossas vidas. Ele tem poder para mudar isso que está acontecendo na tua casa, na tua família. Ele tem poder.
mas eu queria que alguém viesse e me ajudasse. Ele pode enviar alguém para te ajudar, sim, mas antes de enviar alguém, Ele já encheu a tua casa da presença dEle. Ele já enche a tua vida da presença dEle. Aquele homem que estava a ponto de morrer ficou em paz. Por quê? Porque já tinha a presença dEle, a presença do Senhor Jesus na vida dele. O problema ainda está aí. Você está lembrando, eu vou voltar para casa, o problema está lá, mas não está do mesmo jeito não, porque tem a presença dele na sua vida, tem uma unidade com ele na sua vida. Você vai, mas é ele falando como falou para Gideão: seja você o Gideão desta manhã. Como eu vou vencer os meus midianitas? Você não vai sozinho. Eis que eu irei contigo, diz o Senhor. É o Senhor voltando contigo e vai falar assim: qual é o barulho? Qual é o problema? O que estava acontecendo? Fala aí, meu filho. E você vai ver que o povo de Gideão, os 300 homens valentes, não precisaram lutar, porque o Senhor lutou por eles. Dividiram lá em 100, falando assim: vamos para a guerra, vamos lutar, vamos quebrar o cântaro, vamos fazer barulho. Sabe qual é a sua luta? Quebra o cântaro, faz barulho, adora o Senhor, que Ele vai fazer mais nas nossas vidas. Nós estamos querendo agir com a nossa força, falando assim: eu não tenho força ainda, eu vou reunir mais pessoas, eu vou fazer isso, fazer aquilo. E o Senhor está falando: não faz nada disso. A arma que você vai pegar é arma de adoração, é saindo a adoração da tua boca, é quebrando o cântaro, é mostrando para Satanás, sabe, que o barulho que está sendo feito é barulho de multidão chegando. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor é grandioso pela face da terra. Quando Ele vem fazendo barulho mesmo, Ele vem mostrando para Satanás que Ele está no controle das nossas vidas. Ele vem dando ordens. Aquela multidão que a palavra fala que era como gafanhoto, não tinha como 300 homens vencer aquela multidão. Mas um Deus que tem todo o poder vai à frente da sua batalha. Não tem, pastor, como eu chegar na segunda-feira e resolver esse problema que já está há muito tempo na minha vida. Tem um Deus que já está marchando, indo em direção. Tem um Deus que já está preparando tudo e falando assim: quando você chegar, o exército inimigo já está no chão, já está derrotado. Eis que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Jesus vai falar: eu venci o mundo. Pastor, mas nós estamos lutando aí no mundo. Você está lutando no mundo que já foi vencido pelo seu Senhor Jesus. Você pode olhar para o mundo vai se levantar contra você. Você fala: você se levantando, você é o maior derrotado de toda a época. Você foi aquele que já perdeu para o meu Senhor Jesus. O mundo não tem domínio sobre a sua casa. O mundo não tem domínio sobre a sua família. O mundo não tem domínio sobre o seu casamento. O mundo não tem domínio sobre as suas finanças. O domínio da sua vida está nas mãos do seu Senhor. Ele é o que coloca, Ele é o que tira, Ele é que faz todas as coisas na sua vida. Mas o diabo fez algo. O diabo vai se levantar para cair mais uma vez na sua vida. Você crê nisso? Feche os seus olhos, acredita na presença do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida.